Queridos, vamos abrir a Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 19. Hoje o culto da família, e nós vamos falar sobre a família. Vamos falar sobre a família. Glória a Deus por todas as oportunidades que Deus tem nos dado. Estivemos pregando em Brusque na semana passada, e também Deus nos deu a oportunidade de pregar em Santo André, mas já voltamos, estamos aqui hoje para juntos cultuarmos ao Senhor Jesus. E enquanto isso, a obra continua, os obreiros estão aí firmes trabalhando, isso realmente é muito bom. Nós estamos agora com o congresso dos homens de honra, tanto na Coripós quanto lá no Salto Weisbach, e alguns dos nossos obreiros foram para lá também, estão lá cooperando, e depois será o nosso congresso dos homens de honra aqui na Escola Agrícola, Congregação Escola Agrícola. Amém? Capítulo 19, versículos 3 a seguir. 19:3 diz assim, vieram a ele alguns fariseus e os experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Glórias a Jesus. Você pode dar glória a Jesus por essa palavra, irmão? Irmãos, a sociedade tem um dizer moderno que contraria as escrituras sagradas. A sociedade diz o seguinte hoje nos nossos dias: nem todo macho é homem, e nem toda fêmea é mulher. Olha só, nem todo macho é homem e nem toda fêmea é mulher, é o que diz a sociedade. Mas o que a Bíblia, as escrituras dizem sobre homem, sobre mulher, sobre família, sobre filhos? O que a Bíblia diz? Qual é o projeto de Deus para a família? Qual é o projeto de Deus para a família? Quando nós lemos esse texto, quando os fariseus vêm até Jesus, eles querem colocar Jesus numa situação difícil. Então eles fazem a pergunta para Jesus: escuta aqui, Senhor, nós devemos dar ao homem a carta de repúdio, um certificado de divórcio, para que esse homem se separe da sua mulher? Eles fizeram isso porque eles sabiam que se Jesus respondesse que não, então eles diziam: não, mas quem possibilitou essa carta de repúdio foi o próprio Moisés. E se Jesus dissesse que sim, eles iam dizer: mas Deus não falou que não deveria se separar? Então eles colocaram Jesus contra a parede, colocaram Jesus numa situação de sinuca, colocaram Jesus numa situação em que ele não tinha para onde ir. Porque se Jesus dissesse: não, vocês não podem dar, eles dizem: mas foi Moisés que permitiu dar. Então Jesus responde para eles dizendo assim, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E aí Jesus menciona por que Moisés permitiu a carta de divórcio. Ele disse: é por causa da dureza do vosso coração. Aquilo que destrói a família em primeira instância é a dureza do coração. E quando nós olhamos para homem e para mulher, a Bíblia diz: Deus fez homem e mulher desde o princípio. Deus fez homem e mulher desde o princípio. Você percebe que Deus fez o homem e a mulher conectados. Deus fez o homem e a mulher interligados. Deus fez o homem e a mulher um em complemento ao outro.
um em complemento ao outro, de forma que o homem por si só não pode ser feliz, e a mulher por si só não pode ser feliz, porque o homem sem a mulher é incompleto, e a mulher sem o homem é incompleta. Aquilo que tem no homem falta na mulher, aquilo que tem na mulher falta no homem. Os dois foram feitos de formas diferentes, com estruturas diferentes, com formatos diferentes, com a mente diferente, exatamente para que um não pudesse viver sem o outro, exatamente para que quando estivessem juntos, unidos, os dois fossem fortes. E as diferenças entre o homem e a mulher, que às vezes parecem ser uma divergência, na verdade são os que os completa. Aquilo que o homem e a mulher têm de diferente é exatamente aquilo que completa. De forma que em muitas áreas da vida, as diferenças do homem e as diferenças da mulher são exatamente para que os dois sejam completos, unidos. Lembra do quebra-cabeça? Você vê que cada peça do quebra-cabeça é diferente, e é exatamente essa diferença que vai completar na outra peça, que vai juntar a outra peça. Assim, dentro de uma família ninguém é igual, mas um completa o outro, um preenche o outro, um está próximo do outro, um completa aquilo que o outro não tem. Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher. E quando Deus fez homem e mulher, Ele deu para a mulher algumas virtudes e deu para o homem outras virtudes. Quando Deus fez homem e mulher, Ele deu à mulher algumas qualidades e deu para o homem outras qualidades, de forma que as qualidades da mulher se completam com as qualidades do homem, de forma que as qualidades da mulher faltam no homem, e ele não pode viver por si só sem a mulher, e de forma que as qualidades do homem faltam na mulher, para que ela não seja independente do homem. Quando nós olhamos a questão biológica do homem e da mulher, nós vamos perceber que as diferenças são claras, são nítidas, a começar pela visão. Quando Deus fez a mulher, Ele fez a mulher com uma visão diferente do que a visão do homem. As diferenças são grotescas e nós percebemos isso no dia a dia. Por quê? Porque a mulher tem uma visão para curta distância. Ela consegue enxergar mais perto, ela consegue enxergar aquilo que está ao seu redor, e a visão da mulher é mais ampla do que a visão do homem. A mulher consegue, a visão dela permite que ela tenha uma visão com um ângulo maior, ou seja, tudo aquilo que está próximo da mulher está no seu campo de visão. Ela tem essa percepção. Por que, pastor, que Deus deu esta visão para a mulher? Porque a mulher, ela era responsável pelo lar, pela casa. Você consegue imaginar, irmão, naquele tempo que se vivia em tribos, e quando saía de manhã, 30 famílias, saía de cada família uns 12, 13, quem tinha menos de 12, 13, estava pensando em fazer mais, e juntava aquela filharada toda, aqueles 40, 50, a mulher, ela tem essa visão, porque ela conseguia acompanhar todos os passos dos seus filhos. Ela precisava ter essa visão para ver o perigo que estava perto, o perigo que estava rondando a casa. Então a mulher tem essa visão. Por outro lado, o homem tem uma visão de longo alcance. A visão do homem é ruim no curto espaço, mas longe o homem consegue enxergar em longa distância. Está comprovado cientificamente que um homem enxerga mais longe do que a mulher, e a diferença entre os dois é muito grande. Por quê, pastor? Porque o homem era aquele responsável pela proteção da casa, do lar, e ele precisava enxergar a distância por duas razões, por duas responsabilidades masculinas. A primeira responsabilidade, o alimento,
A provisão é responsabilidade masculina, a provisão é responsabilidade do homem. E o homem precisava enxergar a distância para poder ver a caça, ver as oportunidades. A segunda, por uma outra responsabilidade masculina, que é a responsabilidade da proteção. O homem precisava enxergar a distância para ver o ataque dos inimigos e conseguir se preparar de antemão para proteger a sua casa. Quando a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, Ele está dizendo que Deus uniu uma mulher que tem uma visão de curto alcance, no entanto uma visão ampla e detalhista, com um homem que tem uma visão de longo alcance. Quando os dois estão unidos, a casa está protegida dos males que estão perto, mas também está protegida dos males que estão à distância. Eu só estou falando sobre isso. Deus fez homem e mulher. É claro que isso gera alguns problemas. Qual o problema, pastor? Quando o homem está em casa, por exemplo, com a visão de longo alcance, e aí ele vai procurar uma roupa no guarda-roupa, é um caos. Onde é que está mesmo? Na geladeira. Vai procurar na geladeira. Onde é que está o requeijão? Está na geladeira. Não, mas eu já olhei, não está lá, está na geladeira. Não, mas não está, eu já olhei, olha de novo, olha de cima e embaixo e não vê, porque o homem tem uma visão para longo alcance, ou seja, é como se você pegasse um binóculo e tentasse procurar o requeijão na geladeira. Irmã, se você quer entender como seu marido enxerga as coisas, pega um binóculo e começa a andar pela casa, você vai ver por que ele enrola um tapete no pé, por que ele não acha as coisas na geladeira, por que ele não acha no guarda-roupa. Aí a mulher vai lá e diz assim, ó, abre a geladeira e ó, está aqui, ó, passe de mágica. Por causa da visão. Mas as pessoas se incomodam. Como é que alguém não consegue ver uma coisa que está na frente dos olhos? Deus está dizendo, as diferenças são o que completa vocês. Porque uma mulher olha, eu não estou vendo nada lá na distância, mas o homem de longe está, algum cenário de perigo está lá na frente. Esse negócio é tão sério. Por que as mulheres têm mais dificuldades de dirigir à noite? Porque quando ela dirige à noite, mesmo que ela esteja no banco do carona, ela se atrapalha, ela incomoda a luz dos carros, a luz alta dos carros. Você já viu? A mulher diz, que coisa, essa luz forte, e o homem está dirigindo sem se incomodar com aquilo. Por quê? Porque a visão dela é mais ampla, então mesmo quem passa na lateral incomoda mais. Se você lembrar da sua mãe, ela estava descosta lavando louça, e quando um começava a bater no outro, ela dizia, para de bater no teu irmão. E a gente pensava, será que ela enxerga nas costas também? Porque como é que ela consegue ver isso? Deus fez homem e mulher. Deus deu a um que não deu a outro, para que os dois possam viver unidos, e um não possa ser completo sem o outro. A visão é diferente do homem e da mulher. Em segundo lugar, a audição do homem e da mulher também é muito diferente. Só para você ter uma ideia, de cada 8 mulheres afinadas, só tem um homem afinado. Para cada 8 mulheres afinadas, para cada 8 mulheres que ouve bem e canta bem, porque o princípio para ser afinado é ouvir bem. Se você não ouve bem, você não tem como afinar. Para cada 8 mulheres afinadas, só tem um homem afinado. A audição da mulher, ela é diferente da audição do homem, de forma que a mulher escuta sons mais agudos do que o homem. Quando você faz a medição dos sons, o homem vai até numa faixa, dali para frente a mulher consegue ouvir ainda. Por que você imagina que a mulher tem tanta facilidade de ouvir sons agudos? Porque quem é que chora com a vozinha bem fina? Não é o bebê? Então, quando a mulher estava dormindo, para o homem, eu gostaria que você olhasse para esse texto e olhasse o cuidado que Deus teve de fazer o homem e a mulher. Se você pensar, o homem, ele precisava sair de madrugada para ir caçar, e naquele tempo não tinha mercado e nem poupança, você precisava comprar todo dia, você precisava caçar todo dia, porque se você não pegasse nada, você vinha embora sem nada para comer, os seus filhos iam passar fome. Não tinha geladeira para guardar carne, não tinha como estocar alimento.
Você precisava ir, e a casa tinha que ser bem sucedida, porque senão você estaria com sérios problemas. Se o homem se incomodasse muito com o som dos bebês, ele não ia dormir, e no outro dia ele não ia poder caçar, e isso ia gerar um problema. Então Deus deu para a mulher uma audição capaz de ouvir o choro da criança, mais sensível que seja, mas não deu isso para o homem. Você consegue perceber isso? Que o choro da criança ativa muito mais o sistema da mulher do que o do homem. Deus fez homem e mulher. Por outro lado, o homem tem uma audição tridimensional. O homem pode estar aqui, o som pode estar rodando a casa, ele está acompanhando o som com a sua audição. A mulher ouve mais frequências altas, o homem ouve frequências mais baixas, e o homem consegue perceber aonde o som está caminhando, ele sabe identificar, por duas razões. Primeiro, por segurança. Ele precisava saber qual era o animal feroz que estava rodeando a sua casa. Ele precisava identificar onde é que estava o perigo. Segunda razão, ele precisava sair para caçar, e ele precisava ouvir a caça no meio do mato, sem ver, e ele precisava acompanhar para saber o momento de atacar. Deus fez homens e mulheres diferentes, para que um completasse o outro. Isso eu estou falando da audição. Agora vamos falar sobre a questão das multitarefas, da concentração, a questão cerebral. Há uma diferença gigante entre homem e mulher, irmão. Por quê? As mulheres têm 30% mais conexão entre o hemisfério direito do cérebro e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito e esquerdo, cada um deles tem funções diferentes. Um é mais responsável pela lógica, outro é mais responsável pela questão emocional. E a mulher tem uma percepção maior, ela consegue conectar melhor a lógica com a emoção. Então é mais difícil você olhar para uma mulher e mentir para ela, porque ela consegue perceber pela voz, pelo semblante, ela consegue perceber se aquilo é verdade ou não. Uma mulher consegue olhar para alguém e dizer assim: olha, você já viu a mulher olha para o filho assim, ó, o nosso filho não está muito bem hoje. Daí o homem olha, eu não vi nada disso, eu olhei, está normal. Ela assim, ó, tu notou que a fulana está estranha no culto? Ele olha para estranha, como assim estranha? Ela não estava muito bem, eu não vi nada disso, ela está normal. Essa percepção é tão evoluída nas mulheres, que as mulheres olham para alguém e dizem assim, ó, não gostei daquela pessoa, eu não sei, aquela pessoa tem alguma coisa que me parece mal. Ela consegue perceber, com esta percepção, ela consegue perceber a lógica, a emoção, ela consegue perceber os sinais que a pessoa transmite pela sua fisionomia, pela sua expressão facial. A mulher tem esta capacidade, irmão. 30% a mais de percepção dá a ela uma sensibilidade e uma percepção dos problemas emocionais que o homem não tem. Você quer ver, irmão? O homem e a mulher, as diferenças são grandes. Você já viu, quando estão no restaurante, alguma coisa, a mulher, vou no banheiro, a outra, eu também vou, não é assim? Daí elas vão lá, elas voltam sabendo tudo uma sobre a outra. CPF, né? CPF, se tem empresa, CNPJ, aonde mora, até a 10ª geração, isso numa ida no banheiro. Né? Todos os problemas, quando ela volta, só não ir no banheiro junto, já volta as duas chorando, que já sabe os problemas até da 4ª geração lá atrás. Agora, se está as duas famílias no restaurante e um homem diz assim, eu vou no banheiro, outro diz, eu vou também, o cara diz, então vai tu primeiro, depois eu vou. Não é verdade? Você quer ver como é difícil isso para um homem, irmão? O homem diz assim, ó, vão no banheiro que eu quero abrir o meu coração para você. Na hora ele trava. Não, eu não estou com vontade de ir no banheiro. Vai você, depois a gente conversa. Esta percepção Deus deu para a mulher. 30% a mulher tem mais percepção do que o homem. A questão da família, a mulher consegue perceber melhor quando os filhos não estão bem. Por isso, homem, você homem, ouça a sua mulher quando ela diz, olha, tem alguma coisa que não está bem. Porque o homem não tem essa percepção. Por outro lado, Deus deu ao homem 30% a mais. O homem tem 30% a mais de ferro na cabeça. Não é que ele seja cabeça dura por causa disso, irmão. Mas isso dá ao homem, ele tem uma capacidade de direcionamento
por essa estrutura, dá ao homem uma assertividade no seu direcionamento geográfico. O homem, se você girar um homem e uma mulher no deserto, é mais fácil para o homem achar o caminho de volta do que para a mulher. Porque ele tem como nós somos, a questão dos pontos cardeais está ligado com o polo magnético da Terra. O homem, mesmo perdido, ele consegue ter um senso melhor de onde é o norte e de onde é o sul. Deus deu isso a ele por uma razão muito simples. Ele precisava saber a direção certa para levar a família, para fazer as viagens. E naquela época, assim como hoje, se ele errasse a direção, ele poderia colocar a família em graves perigos. Deus deu ao homem essa capacidade de tomar a direção, de direcionar a família. Ô irmão, é interessante porque você vê uma mulher e um homem, né? Você vê o homem assim, ó. Raramente você vai ver uma mulher assim parada, assim, ó. Chegar para ela assim: ô mano, o que tá pensando? Estou fazendo os planos para daqui a 10 anos. Você não vai ver uma mulher fazer isso, é raro. O homem, você vê ele, aquela pilha de louça na coisa, a mulher chega em casa e ele lá está sentado: estou fazendo os planos para daqui a 10 anos. Se você falar para uma mulher, ela vai dizer: olha, eu não sei nem como é que eu vou dar conta das atividades que eu tenho hoje, como é que eu vou ficar pensando para daqui a 10 anos? Mas o homem, ele tem dado por Deus, esta capacidade de estar com um monte de coisa para fazer, pensando o que ele vai fazer daqui a 10 anos. Esse planejamento não é ruim, é bom, porque senão eles não teriam perspectiva, a família não teria perspectiva. Deus deu isso ao homem, não deu à mulher. Por outro lado, se dependesse só do homem, a casa virava sabe, né? Os ratos, barata, tudo ficava. Por quê? Esta perspectiva da mulher do presente ajuda o homem a cuidar do presente, mas essa perspectiva do homem do futuro ajuda a traçar planos para o futuro. Deus fez homem e Deus fez mulher diferente, para que os dois vivam bem no presente, mas também pensem no futuro. Deus fez homem, foi o Criador que fez. Deus fez mulher, os dois são diferentes. A questão da multitarefa, você já viu, irmão? A irmã, né, a irmã Silvia está cozinhando, o João e a Júlia estão puxando assim, pedindo coisa para ela. Eu também já pedi umas 10, 20 coisas, e ela ainda está falando com as irmãs no telefone. Pensa num homem fazendo isso, irmão. O fogo pegando na panela, em tudo lá, porque o homem não consegue fazer isso, irmão. Fazer comida, cuidar de filho, ainda falar no telefone. Você imagina um homem falando no telefone e mexendo no mingau? Vira bola desse tamanho assim no mingau. Agora, isso não é um defeito. Isso não é um defeito. Por quê? Porque você consegue imaginar um homem, irmãos, que saía para fazer a sua caçada? Ele não podia chegar lá no mato na hora de fazer a caçada e um começar a conversar com o outro: e aí, como é que foi hoje? Não dava. Ele era obrigado a ficar parado, concentrado, porque a caça ia passar quantas vezes ali? Quantas vezes? Uma vez só. Então, se ele errasse, ele teria perdido a comida daquele dia. Então ele precisava ficar concentrado. Por isso que é muito mais fácil para um homem se concentrar do que para a mulher. Mas é muito mais fácil para a mulher fazer várias atividades do que uma só. Agora você imagina uma mulher concentrada dentro de casa. Ela estava lavando louça, enquanto isso o fogo pegando na casa e os filhos pulando em cima da geladeira. Tinha como? Não tinha. Deus sabia de todas as atividades que eles iriam desenvolver juntos, e Ele preparou cada um para a sua atividade. Deus deu graça para a mulher, mas deu graça para o homem também. Você pode glorificar a Deus, porque Ele pensou em todos os detalhes. Agora, pastor, dá para desenvolver essas habilidades? Claro que dá. Mas saiba que homem e mulher são diferentes, de forma que o homem será muito difícil, terá que se esforçar demais para ser multitarefa, mas ele consegue também. Só que naturalmente a mulher já nasce com essa capacidade dada por Deus. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Irmãos, as mulheres, elas são muito mais tocadas por palavras do que por imagens, e os homens são muito mais tocados por imagem do que por palavra. Portanto, uma palavra para a mulher tem um peso muito forte, muito forte. Não tem naquela hora do nervosismo, que está dando tudo errado e já brigaram e tal, e o homem, né, xingou a mulher uma vez, ela vai guardar para o resto da vida. Chegou lá e
e na hora estava nervoso, pegando fogo, e não se acertava, e na hora do nervosismo, tu bateu o carro, trancou lá, deu um problema, quebrou uma coisa, o homem já xingou a mulher lá, ó sua burra, tu não viu que brigaram, pronto. O homem sai dali, no final do dia, 2 semanas depois, quando ele diz, ô meu amor, hoje, assim, não, a burra não está disponível. Pode botar a barba de molho, vai pedir perdão, vai se acertar, porque se passar 1 ano que você não pedir perdão, 1 ano depois ela vai dizer assim, ó, tu lembra daquela palavra que tu falou lá? Não, mas eu já esqueci, tu esqueceu, mas ela não esqueceu. Por quê? Porque para a mulher as palavras têm um valor muito importante, para o homem a imagem. Então, irmã, não adianta também chegar em casa, né, no final de dia, tal, a irmã com aquela camisa de vereador, vote em mim, o cabelo assim, uma maçaroca desse tamanho, porque a imagem para o homem conta muito, né? Então, tem que dar aquela ajeitada, como se fosse sair de casa. Essa imagem conta muito. Deus fez o homem de um jeito, fez a mulher de outro, para que um completasse o outro. Para o homem a imagem fala muito, para a mulher a imagem fala, o áudio, a fala, as palavras têm muita importância. E aí tem um outro problema sério nessa questão da comunicação, porque assim, ó, você está falando com uma mulher, um homem falando com uma mulher, se ela mudar de assunto, ele já não consegue mais pegar o fio da meada. Eu queria falar, o João não foi bem na escola hoje, e depois também assim, ó, acabou o gás, tem que comprar o gás, e o carro tem que, não sei o que está dando lá, o homem ela quer falar sobre o João, sobre o gás, sobre o carro, porque o homem tem que ser exclusivo, peraí, tem que falar, agora vamos falar só sobre o João, acabou o assunto do João? Acabou, então agora podemos mudar de assunto? Ele disse, não, acabou do João, então agora vamos falar sobre o carro. Porque para a mulher é mais fácil tratar vários assuntos. Irmãos, eu leciono há alguns anos, e uma vez eu lecionei para uma turma só de mulheres. Eu lecionei oratória e teologia. Meu Jesus, eu quase fiquei depressivo. Porque elas falavam tudo junto e se entendiam tudo, e eu não entendia nada. Porque está na mulher isso. Então, essas diferenças Deus fez entre o homem e a mulher. A mulher consegue compreender todos os filhos falando ao mesmo tempo. Ela consegue compreender todos eles falando. Ela não se perde, não deixa de dar atenção para nenhum. Mas o homem tem a graça de Deus de se concentrar. E quando ele para ouvir, ele consegue ouvir profundamente aquele assunto, aquele caso. Você já viu, irmão, quando um homem está falando com outro, o outro está parado ouvindo. E se ele só concordar e ficar dizendo aham, o outro já vai deixar eu falar ou não vai? Não é assim? Então, são diferenças que Deus deu ao homem e deu à mulher. Deus também deu ao homem diferenças na questão de força, beleza, resistência e coragem. Deus deu para a mulher muito mais beleza do ponto de vista estético e uma resistência. As mulheres não são fracas. Não são fracas. Não existe na Bíblia nenhum lugar dizendo que a mulher é fraca. Diz que a mulher é frágil, sensível. Esse copo aqui, ó, ele não é fraco, ele é frágil. Se ele cair, ele quebra, mas ele não é fraco. Experimente pegar o vidro e amassar o vidro na mão, você vai ver que não dá. Ele é forte, ele não é fraco, ele é frágil. Deus deu à mulher esta capacidade, essa beleza, essa resistência. A mulher resiste à dor mais do que o homem. Só que o homem tem mais força física do que a mulher, e ele também tem algo que nós chamamos de coragem. Na verdade é a ausência do medo. O homem, quando é ameaçado, ele entra num estado que ele já não tem mais medo da morte. E ele também não pensa muito em consequências. Por quê? Porque o homem precisava ir para a batalha, e ele não podia ficar pensando se... Não, ele precisava defender a família. Se você já viu o homem, por exemplo, ele chega em casa, se cortou no braço, na perna. A pele do homem é menos sensível do que a da mulher. Então, quando ele chegava em casa sangrando, pergunta, o que foi isso? Ele não sabe dizer onde é que cortou. Na hora, a carga emocional do homem era tão forte que ele não sente a dor naquele momento. Mesmo que depois vai sangrar, vai infeccionar, só que a mulher tem mais resistência do que o homem. Eu acho uma besteira gigante, irmão, eles ficarem medindo febre de homem na rua, no shopping. Você já viu o homem com febre na rua?
O homem está com febre, ele está em casa assinando o termo, chamando a família para se despedir, porque está com uma febre. E a mulher com dor de dente, com o rim atacado, os filhos agarrados nela, fazendo comida, ela ainda assim se nega ao hospital. A resistência da mulher em relação à dor é maior do que a o homem. No entanto, o homem consegue enfrentar melhor a dor local, a dor instantânea, mais do que a mulher. Ou seja, Deus preparou um de um jeito, Deus preparou um para manter a casa, Deus preparou outro para proteger a casa, Irmãos, nós estamos vivendo agora no período da deturpação da família. O homem e a mulher têm dois hormônios principais, testosterona e estrogênio. O homem tem os dois e a mulher tem os dois, só que no homem a testosterona é muito maior e na mulher o estrogênio é muito maior. Deus é maravilhosamente sábio. A testosterona faz algumas alterações no homem. Ele fica menos sensível, ele tem mais vontade de estar na rua do que está dentro de casa, a testosterona, e ele fica um homem mais ativo, em todos os aspectos. Se aumentar o estrogênio no homem, ele fica depressivo e irritante. Já a mulher é diferente. Quando o estrogênio está alto na mulher, ela fica mais sensível, mais apegada aos filhos. Normalmente quando o estrogênio está alto, a mulher tende a querer ficar mais em casa. Deus é tão sábio que quando nasce um bebê, já está comprovado cientificamente que quando o homem sente o cheiro de bebê, e ele sente o cheiro de bebê por muito tempo, a testosterona do homem baixa, para que ele fique mais em casa e para que ele se torne mais sensível naquele momento. Afinal de contas, se tem um bebê recém-nascido, não faz sentido o homem andar pela rua arranjando confusão. Você consegue entender um Deus que cuida de tudo? Que pensa em tudo? O próprio fato do homem estar com a testosterona alta faz com que ele tenha uma pontuação na hora de dirigir. Já foi comprovado que quando a testosterona do homem está mais alta, ele dirige melhor do que quando está baixa. Deus cuidou de cada detalhe para que a família permaneça intacta, forte, firme. Por outro lado, quando a testosterona está alta, o homem não é tão sensível. E as mulheres dos dias de hoje, elas dizem: ui, seu grosso. Aí o que acontece? Quando o homem começa a ficar muito em casa, baixa a testosterona, ele fica sensível. Daí o que acontece? Ele fica aquele bebezão de barba. Sabe aquele bebezão de barba? Beição bem vermelho, bem grande assim, jaquetão de couro, aquela barbona assim grandão, né? E aí um cachorro late, sai ele e a mulher para dar uma volta com os filhos, o cachorro late e ataca, ele pula no colo da mulher. Bateu alguém na porta, ele fala para ela: vai lá ver quem é. Aquela voz grossa: vai lá ver quem é. Inversão de valores, irmãos. Inversão de papéis. Deus fez o homem, e fez o homem homem. Deus fez a mulher, e fez a mulher mulher. E quando ela é mulher e assume o papel de mulher e vive como mulher, ela é muito mais feliz. Quando o homem assume o seu papel, ele é muito mais feliz, porque eles estão dentro do projeto de Deus. Irmãos, só para você ter uma ideia como esse negócio é sério, ainda as mulheres muito estudadas, que batalham a vida inteira para alcançar as maiores carreiras nas empresas, quando elas chegam no topo da carreira e elas têm filho, facilmente elas abandonam tudo, abandonam a carreira e vão cuidar do filho. E muitas mulheres, quando chegaram no topo, no auge da carreira profissional, para ela aquilo é a mesma coisa que nada. É o filho chorar em casa, ela larga a mão de tudo e vai embora. Por quê? Porque o instinto materno está dentro dela. Ela entende que aquela criança precisa muito mais dela do que a empresa, e ela não hesita em abrir mão da sua carreira para cuidar da sua família. Deus preparou os dois de forma diferentes para que eles se completem. Deus fez homem e Deus fez mulher. Você percebeu que houve um cuidado divino em todos os detalhes? Poderia falar de muito mais detalhes aqui,
Mas chamei esses detalhes para você ver o quanto o homem e a mulher são totalmente diferentes na sua biologia, na sua formação, na sua vida espiritual. Os dois estão unidos, um no Senhor, unidos no Senhor. Aí, Deus criou o homem para viver desse jeito. Com o passar do tempo, o diabo usou várias estratégias para destruir a família. Muitas delas, a poligamia foi uma delas. Porque a poligamia é um problema grave, tanto para homem quanto para mulher. Essa pessoa não concorda comigo, não tem problema, eu tenho mais 2 ou 3. Por que Deus deu um homem para uma mulher e uma mulher para um homem? Para que os dois tenham que se moldar, para que os dois tenham que se aturar, para que os dois tenham que se esforçar em aprender o jeito do outro e moldar o outro segundo o jeito de Deus. Deus deu a mulher para o homem e o homem para a mulher, para que os dois, como 2 diamantes, possam se lapidar. O homem que você tem é reflexo, é a pedra que Deus colocou na sua mão para que você faça uma joia. A mulher que você tem é a pedra que Deus colocou na sua mão para que você faça dela uma joia. Deus fez assim. Aí nós vemos a sociedade com a poligamia, aonde o homem ou a mulher abandonava o seu cônjuge, colocava mais 2 ou 3, mas dentro do coração de um homem só cabe uma mulher, dentro do coração de uma mulher só cabe um homem. Salomão teve tantas mulheres, mas era apaixonado pela Sulamita. As outras viveram sofrendo, sem o carinho do homem a qual elas pertenciam. O homem veio, e o que nós chamamos hoje de machismo, a deturpação da masculinidade. O homem querendo ser superior à mulher, o homem dono do dinheiro, o homem dono do bem material, o homem aquele que dá ordem, o homem aquele que exige, o homem aquele que bota regras, e a mulher se tornou escrava do homem no machismo. Como uma resposta a esta opressão masculina, as mulheres, movidas por vários grupos, começaram a aderir ao chamado feminismo. E o que é o feminismo? É a deturpação da feminilidade da mulher. A mulher agora não como sendo a mulher feminina, mas sim como uma mulher autoritária, que não se submete, que não tem vínculo com a família, que não tem apego aos filhos, que está pensando em si e não nos outros, não na família, e deturpou a família, destruiu a família. Não há mais agora um interesse por aquilo que é coletivo, apenas o interesse por aquilo que é individual. Eu estou pensando em mim, não estou pensando nos outros. Eu vi uma matéria recentemente sobre 2 irmãos que se apaixonaram e lutaram para se casar, se juntaram, irmãos de sangue, se juntaram, e até hoje batalham para conseguir o direito legal de oficializar o seu casamento. Detalhe: os filhos deles nasceram todos com problemas de saúde grave. Deus proibiu esse tipo de casamento. Por quê? Porque Ele sabia que isso ia dar sérios problemas. Quando os jovens se casam com famílias de outras famílias distantes, o DNA daquela família completa o DNA desse jovem, o DNA desse jovem completa o DNA daquela moça, e os filhos serão mais fortes, o DNA dos filhos será mais completo, o DNA dos filhos será mais forte. Deus sabia de tudo, por isso Ele instituiu lei sobre o casamento. Veio o machismo, deturpou a masculinidade, o homem deixou de amar a mulher e passou a usá-la. Veio o feminismo e deturpou a feminilidade da mulher, e a mulher deixou de amar o marido e passou apenas a aturá-lo. Mas veio o Evangelho, e o Evangelho veio para restaurar novamente a família. O Evangelho veio para restaurar novamente a casa. E quando você olha no Evangelho, não há maior e nem melhor. Dentro do Evangelho não há aquele que é mais importante. Cada um deles reconhece a sua posição, e cada um deles sabe a sua importância, e cada um deles sabe o seu valor. E o homem e a mulher vivem em harmonia perante Deus, de forma que quanto mais perto de Deus, mais perto o homem está da mulher, e mais perto a mulher está do homem. Fique de pé, eu quero orar com você.
Jesus respondeu dizendo: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e não existe a mínima possibilidade de se pensar numa outra estrutura familiar. A estrutura familiar de Deus é pai, mãe e filhos. A estrutura familiar de Deus é aquela que completa. A estrutura familiar de Deus é aquela que preenche. A estrutura familiar dada por Deus é aquela que fortalece a casa, fortalece a família, fortalece o lar. E não me venha, não há outra razão a não ser, nos meios políticos, nos meios catedráticos, nas faculdades, nas universidades, nos movimentos minoritários, não há outra intenção a não ser enfraquecer a família. Por que, pastor, enfraquecer a família? Porque ele sabe que quando a família está forte, a sociedade está forte. É muito mais difícil você manietar, enganar um filho cujo pai e a mãe estão unidos na tarefa da educação. É muito mais difícil enganar um filho cujo pai e a mãe estão unidos na tarefa de clamar ao Senhor pela sua casa. É por isso que o diabo está trabalhando através desses movimentos para destruir a família. Mas aqui tem um povo que ouve a lei do Senhor, que entende que Deus fez homem e mulher para se completar e fortalecer o casamento, a casa, a família. E você vai orar para que através desse casamento saia uma geração forte, uma geração de adoradores, uma geração que glorifica a Deus, que exalta a Deus, uma geração que sabe os princípios da palavra de Deus. Um relacionamento baseado em amor, em cuidado, um relacionamento baseado na valorização. Pastor, o que o senhor mais admira falando de uma esposa? Qual a qualidade que você mais admira na mulher? A capacidade que ela tem de valorizar e incentivar o seu marido. Nada me admira mais do que isso. Já ao longo da nossa trajetória como pastores, já atendemos casos de mulheres muito trabalhadeiras, honestas, sinceras. Mulheres que realmente eram guerreiras, mas quando olhavam para o marido, humilhavam o marido. Esse trapo, esse lixo. Os filhos sofreram a consequência terrível desse casamento destruidor. A mesma coisa, o que você valoriza? Qual é a virtude que um homem casado tem, que chama atenção? A capacidade que ele tem de amar e valorizar e incentivar a sua esposa. Eu não paro para ouvir um homem que xinga a esposa, um homem que coloca a esposa para baixo, um homem que desfaz a esposa que Deus lhe deu, nem que seja no particular, pior ainda no público. Não paro nunca para ouvir um homem desse. Maior virtude que um homem pode ter é a virtude de valorizar a sua esposa, de honrar a sua esposa, de elogiar a sua esposa, de levantar as qualidades que ela tem. Se você não sabe as qualidades da sua esposa, alguém pode descobrir. Se você não sabe as qualidades que o seu esposo tem, alguém pode descobrir. Eu me lembro da história da irmã que vivia falando mal do marido, reclamando da praga do marido até o dia que o marido foi embora. E ela veio chorar, e o conselho foi: irmã, não chora mais, você era para estar saltando de alegria, não era esse o seu desejo? Eu me lembro de uma sogra que vivia falando mal do genro, e o dia que eles se separaram, ela veio chorar. Falei: irmã, vou pedir uma coisa para a senhora, agora não adianta eu pedir oração, porque a irmã foi a principal pessoa que sempre falou mal dele. Se ele for embora agora, era para a irmã estar contente. Não, agora tem que ficar contente, irmã. Capacidade da mulher valorizar o seu marido, honrar aquela mulher que quando o marido está cabisbaixo, ela diz: levanta a cabeça, Deus te chamou, está conosco, não vai deixar cair. Que estimula, que eleva, que incentiva. Isso é uma virtude preciosa. Deus te chamou para ser auxiliador ao lado desse homem.
Deus te chamou para ser aquela mulher usada por Deus, para ministrar sobre a vida desse homem, para orar por esse homem, para orar por esse filho, para orar por essa filha. Deus te chamou para ser o homem que vai proteger esta mulher, que vai sustentar esta mulher, que vai amar esta mulher a ponto de dar a vida por ela, se preciso for. E quando ela se sentir valorizada, protegida, ela vai querer estar sempre do seu lado e também vai te honrar. Deus está através da sua palavra, relembrando a todos nós os princípios de uma família feliz. Você tem orado pela sua esposa? Você tem orado pelo seu esposo? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem valorizado? Você tem amado? Tem protegido? Tem guardado? Você já viu aquele homem que chega assim, ó, pastor, deixa eu te abrir o porta-mala aqui do carro, olha aqui de som aqui, ó, R$2.000 só de caixa, pastor, uau, que top. Não, mas deixa eu ver o DVD aqui, mais R$2.000. Aí quando chega na cozinha, o fogão calçado com tijolo. Você já viu aquela mulher, ó, aquela fileira de vestido assim, ó, o marido está 3 meses que não aparece na igreja fazendo hora extra de direito para pagar o cartão de crédito. Se você ama, você cuida. Amor não é um sentimento apenas, amor é uma atitude. Quando quem ama cuida, quem ama cuida, quem ama cuida. E você, eu e você, as nossas famílias fomos chamados para ser o modelo da sociedade. As pessoas precisam entrar aqui e entender que aqui tem um povo que conhece a palavra de Deus e sabe o propósito de Deus para a sua família. Se a sua família está toda aqui, eu quero pedir para você abraçar a sua esposa. Se os filhos estão aqui, acho que as crianças estão na sala ainda, mas chama para cá para nós orar junto. E nesta noite eu quis falar sobre família. Eu quero que você ore, você vai orar, vai abençoar a sua casa. Vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família.